Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Mina. E hoje eu tenho aqui comigo duas pessoas muito especiais para falar sobre temas importantíssimos. Inclusive, hoje a gente vai ter também futebol masculino aqui no Papo de Mina, porque o assunto é muito importante. E eu já quero trazer logo os convidados para falarem, porque não adianta só ficar aqui apresentando, né? Deixa que eles se apresentam. Então, muito prazer falar com vocês hoje. Seja bem-vinda, Maria. Muito obrigada por topar. E também obrigada, Rafa, por topar. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para vocês. Boa tarde, gente. Ou bom dia, boa noite, enfim, boa madrugada, o horário que estiverem ouvindo. Muito feliz de estar aqui também. Idem, obrigado mesmo pelo convite. Um bom dia, boa tarde, boa noite. E vai ser espinhoso falar, mas temos que falar. Hoje nós temos dois temas, na verdade, três temas, né? A gente vai deixar aí um pouquinho de seleção feminina para o fim, só para não perder o costume, né, de falar sobre futebol feminino também. Mas dois temas muito importantes, e o primeiro deles que eu queria abrir com vocês é falando sobre a liberação do Daniel Alves por meio aí de um pagamento rechonchudo. A justiça espanhola, mais uma vez, a gente está vendo um homem condenado por estupro, já, né, aí recorrendo da primeira decisão, uma primeira decisão que coloca pelo menos 4 anos, né, de reclusão para ele em regime fechado, importante falar isso também. E agora ele está solto aí, aguardando a sua próxima decisão aí de justiça. E eu queria abrir com a Maria. Maria, o que você sente quando você vê o Daniel Alves solto? E ainda mais do jeito que ele saiu, né? De cabeça erguida. Bom, acho que falar realmente como eu me sinto não dá, porque senão os streamings vão cair, vão deixar cair o programa. Mas, assim, acho que antes de falar isso, acho que é importante abrir o parênteses para... Tem toda uma questão legal por trás disso, né? Tipo, acho que isso que a Lívia falou é importante, porque algumas pessoas estão compartilhando essa notícia achando que ele foi solto e é isso, e ele não vai pagar não vai ser punido e tudo mais. O que aconteceu é que ele vai poder aguardar em liberdade, como a Lívia falou, até definir a pena certinha e tudo mais. E aí, pelo que parece, a manobra legal, vou usar esse termo, que eles usaram é pelo fato de que a lei espanhola não permite que você fique um certo período de tempo preso enquanto você aguarda a pena final. Então, esse foi o argumento que os advogados, enfim, a defesa do Daniel Alves usou para que ele pudesse responder em liberdade. Mas é aquilo, como também foi dito, a forma como toda essa situação se deu, o fato de que ele só está saindo porque ele pagou o valor, porque se esse valor não fosse pago, isso não teria acontecido, foi definido um preço pela situação que a vítima passou, e ele sair de cabeça erguida como se nada tivesse acontecido, e, enfim, dói muito. A gente estava comentando aqui antes do programa começar como essa semana tá difícil gostar de futebol, mas eu acho que tá difícil gostar de futebol já faz algum tempo. Para quem gosta, a gente tem que fazer uma separação nas caixinhas da cabeça assim muito forte para poder se manter entendendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas mesmo assim, é muito doloroso isso acontecer no meio da situação do Robinho também, e pouco tempo depois da declaração do Cuca, sabe? Um ambiente muito pesado e muito complicado para as mulheres, então é até difícil falar sobre isso. Eu até comentei isso no Twitter ontem, no meu ex, que é difícil porque, tipo, a gente precisa falar sobre isso, e é bom que as pessoas falem sobre isso, é bom que essas informações cheguem às pessoas, porque o caso do Cuca, por exemplo, lá atrás não se falava sobre isso, como eu tinha falado,
nos anos 2000, dos anos 2010 para cá. Mas, ao mesmo tempo, machuca, sabe? Tipo, a gente tem que continuar falando sobre isso. A gente só queria assistir o nosso futebolzinho em paz e não dá, porque a gente precisa sempre trazer essas questões. Então, é muito difícil expressar o que a gente sente vendo essa cena do Daniel Alves saindo, da forma como ele saiu, saindo porque foi pago um valor. Então, independente de a gente não estar aqui na posição de se foi certo ou não a justiça ter feito isso, porque aí é outra história, mas é a questão de como isso, que mensagem isso traz para quem já foi vítima de um abuso, ou para as mulheres de forma geral que podem a qualquer momento ser vítimas de algo desse tipo. E aí, nesse retorno todo, Rafa, por favor, se manifeste também a respeito. Conte um pouquinho sobre o que você sente quando você vê algo desse tipo acontecendo no futebol. Uma coisa que eu tenho falado muito, até repetidas vezes, e falarei se for necessário também, é sobre o que nós, homens, estamos fazendo para tornar um ambiente, a mulher, minimamente seguro. Minimamente é um modo de falar, tá, gente? Porque é na situação que as coisas estão. Mas, assim, um ambiente que ela tenha segurança. Ah, mas isso aconteceu na Espanha. A lei de lá é diferente. Tá, então imagine a mulher na Espanha, né? Que fica diante disso. Que mensagem que foi passada para ela? Ela tem um preço, né? E cometer um crime contra ela tem um preço. Então, por mais que a justiça dê brechas e tá tudo explicado, tecnicamente explicado, é um negócio pavoroso você imaginar que um homem que foi condenado por um crime hediondo possa sair de cabeça erguida como saiu o Daniel Alves. Da mesma maneira que é inconcebível imaginar, e aí trazendo para a realidade brasileira, que um jogador que foi acusado também de estupro coletivo possa ir numa rede nacional, se explicar e ter a pachorra de dizer que tem provas de sua inocência. E aí, abre um parênteses também para a emissora que abriu esse espaço, tá? Porque o limite, e aí é uma opinião muito pessoal, tá? O limite que se dá ao ouvir todas as vozes talvez seja o limite da lei. E a lei explicou que ele é condenado. Então, se você. Que voz você quer dar para um condenado? Né? Que espaço você quer dar para um condenado? Inclusive, estende-se aí uma crítica para vários canais que usam desse negócio de dar voz para todos os lados, né? Todos os lados precisam ter voz. Só que tem voz que prega a não existência de pessoas, né? E essas vozes estão sendo ouvidas. E é isso abriu um buraco nos últimos anos que a gente sabe muito bem onde que a gente foi parar, né? Mas voltando, tanto para o caso do Daniel, o exemplo que fica, né, sobre essa questão de você ter um preço, um crime de honor ter um preço, ainda mais que não seja algo do Brasil, não seja algo feito no Brasil. Mas eu tenho certeza que tantas mulheres na Espanha, quantas mulheres no Brasil, em qualquer lugar do mundo que estavam ligadas nesse lance, nesse caso, fiquem apavoradas, com a ideia disso ser algo procedente, com a ideia de abrir-se uma abertura, né? Algo que é bem difícil, até porque, né, a justiça em cada país funciona de uma maneira. Aqui no Brasil, muitos alicerces são feitos para que a justiça se mantenha, não retroceda, não possa retroceder, né, em casos específicos, imagino eu, né? Pode ser até utópico um pouquinho, mas não deixa de ser algo pavoroso você imaginar. E se fosse aqui, né? E vamos lembrar que o Brasil ele tem um claro histórico de culpabilizar a vítima, deslegitimar a versão da vítima, né? Até, cara, hoje os caras estão condenados. Até hoje você vê comentário de gente falando: ah, mas será que foi isso mesmo? Será que essa moça não tá se aprovando? Cara, assim, é loucura isso. É loucura você imaginar que depois de tudo isso ainda tem a gente, o treinador da maior seleção do mundo,
falou que se houver crime, então assim, o buraco é muito mais embaixo. E sim, o Brasil também tem a ver com isso, não só por eles serem brasileiros, mas porque dentro do futebol, e é só ver o que foram essas últimas semanas, há uma permissividade em algumas questões que não se tem na sociedade, por exemplo. Mas o futebol ele é permitido. E aí deslocar o futebol dessa realidade é algo que me incomoda muito e tem me incomodado muito mais nas últimas semanas. Olha, o Rafa estava falando e eu estava maquinando aqui, né? Porque, assim, acho que de uns 3 meses para cá, ainda mais pela intensidade do debate, né? Com o julgamento do Daniel Alves, quando que vai ser julgado, quando que vai ser, e não sei o quê. A gente ficou num alvoroço e numa ansiedade para saber o que é que ia acontecer. E aí chegou o dia, ele foi condenado. A pena dele, até então, né, tinha sido uma pena de reclusão. Então o cara voltou para a cadeia, tudo mais. E aí ele sai de cabeça erguida. Ele não saiu assim, ele não saiu igual um criminoso sai quando, que esconde por exemplo, a cara, né? Quando um cara, por exemplo, faz um assalto aqui, né? Tipo, a gente vê direto isso, infelizmente, no Datena, né? Porque existe esse programa. Mas o cara sempre sai, né? Cobre o rosto, tipo, tal. Não, ele saiu assim, ó, gente, com o queixo erguido. Isso, para mim, diz muito sobre o que é o futebol. E sobre o espaço que a mulher tem no futebol. Porque ele não tem vergonha de ter praticado uma violência sexual contra uma mulher. Ele não tem vergonha. Ele mostra a cara, ele não tem vergonha. O tanto que ele chorou lá para tentar, sei lá, impactar o tribunal, mostrar o quanto ele tá arrependido. Na hora de sair, ele não demonstrou nenhuma vergonha. Então, assim, o que a gente ficou esses meses todos agora pensando sobre o que ia acontecer, como que ele ia agir, para mim, esse é o Daniel Alves. Esse é o homem que foi condenado. O homem que saiu de dentro do presídio, de cabeça erguida, sem vergonha de ter feito o que ele fez. Então, assim, na minha concepção, isso é uma derrota. Porque eu realmente esperava que ele tivesse algum tipo de arrependimento, principalmente com tudo o que aconteceu, né? Com toda a repercussão mundial desse caso. E não, cara. Ele não tem vergonha do que ele fez. Ele tá, inclusive, altivo em relação a um crime hediondo. Então, olha, gente, essa semana para mim foi, assim, dificílima. Tanto de consumir as informações, as notícias. Eu também, né, no caso Robinho, que a gente conversou na semana passada aqui no podcast, a alegria de ter visto o Robinho ser preso e aí, na sequência, mais um golpe, que foi a liberdade provisória do Alves. Então, não tem. Nós mulheres não temos um dia de paz no futebol, infelizmente. Bom, e cortando para o segundo assunto aqui, mais urgente, né? Que hoje, na verdade, a gente está quase um Datena aqui no podcast, porque é muito assunto trash para falar em pouco tempo. O que foi, gente, a coletiva do Vini Júnior? E aí eu quero que vocês tragam a visão de vocês, porque, como eu gosto sempre de falar, até nos nossos papos privados, né, com o Rafa e com Maria, cara, não é meu lugar de fala, e eu fiquei muito incomodada. Eu fiquei extremamente incomodada com o que aconteceu. E não é meu lugar de fala. Eu não tenho essa vivência, eu não sou uma mulher preta, eu não sei o que é ser isso. Então, assim, a mim, que não sou uma mulher preta, me incomodou. Eu me senti, assim, atacada também ao ver o sofrimento do Vini Júnior naquela coletiva de imprensa. Então, por favor, gente, me digam que eu não estou maluca, me digam que aqueles aplausos não são legais, porque só se eu estiver doida mesmo. Você tá bem sóbria. Obrigada.
Vai lá, Maria. Meu, assim, quando eu não consegui assistir a coletiva inteira, porque tava até falando pra Lívia, porque eu falei, gente, eu vou ficar muito pior do que eu já tô, só de ver os cortes, de ver as aspas e tudo mais, de ver stories dos repórteres cobrindo. E, cara, parece que a gente tá vendo uma distopia, sabe? Parece que é um filme, tal qual, parafraseando a Boca Rosa. Gente, o que é isso, um filme? Bizarro, cara, bizarro colocar o menino naquela situação, o jogador, né? Sozinho, não ter o amparo de ninguém. E a imprensa falando sobre aquele assunto, tratando esse amistoso como se fosse uma coisa normal. Vamos jogar futebol para combater o racismo, que é um negócio sério, sério, não é possível que ninguém enxergue. Esse jogo vai resolver tudo, gente, realmente. Exatamente, pô, acabou o jogo, gente. Daqui tem a notícia incrível para vocês: acabou o racismo no mundo, não há mais casos de racismo. E deixar o Vini Júnior ali naquele estado e as pessoas aplaudindo como se fosse, nossa, que lindo a luta desse jovem. O cara, não é possível que ninguém enxergue o quão absurdo é essa situação, sabe? E eu realmente, sempre que eu vejo qualquer situação relacionada ao Vini, eu só torço muito para que ele tenha um amparo psicológico muito forte, porque eu não aguentaria, não só, tipo, todas as situações que ele passa semanalmente na Espanha, mas estando exposto da forma que ele fica, mas também de ter assumido a responsabilidade dessa luta e de continuar nela. Então, assim, eu acho que ele é um jogador muito forte de estar passando por isso e de estar conseguindo lutar contra isso. Não deveria ser desse jeito, ele não deveria ter que arcar com essa responsabilidade, ele deveria, como ele mesmo disse, só jogar futebol. Então, foi muito doloroso. Eu que só vi trechos, então, assim, eu imagino que assistir ali a coletiva inteira, assim, sem palavras para o que deve ter sido e como ele deve ter ficado. E também de, não só na coletiva, mas no jogo, ter colocado ele na posição de liderança, sabe? É bizarro. Isso não é apoio, gente. Não é assim que você apoia a causa. E acho que uma coisa que eu sempre gosto de frisar é que o racismo é um problema das pessoas brancas. As pessoas brancas criaram racismo, as pessoas brancas que reproduzem racismo. Isso é um problema que elas deveriam solucionar. Não era o Vini que devia estar naquela coletiva, era o Rodrigo Caetano, era o Dorival Júnior, eram as lideranças de fato da seleção dizendo o que elas vão fazer, como elas vão se posicionar, já que esse amistoso, sabe, é até esquisito a palavra, amistoso, é uma coisa que é para ser boa, para lutar contra o racismo, tipo, não faz nem sentido o termo, quanto mais a coisa toda sendo colocada ali em prática. Então, desde que esse amistoso foi anunciado que seria feito, já era uma ideia estranhíssima. E, assim, eu me pergunto até quando o mundo do futebol na Espanha e em qualquer outro país vai acreditar que esse tipo de ação, que você entrar com uma faixa em campo, que isso vai solucionar alguma coisa. Tipo, é um problema da sociedade, sim, é um problema que não é o futebol que vai resolver, mas é um problema que existe dentro do futebol e as pessoas que estão à frente desse esporte deveriam fazer algo que realmente combatesse esse problema. E aqui no Brasil a gente viu nos últimos tempos o crescimento das ações do Observatório de Discriminação Racial e eu sempre fico feliz quando eu vejo o Marcelo Carvalho, que é o presidente, né, o diretor dessa organização, ocupando cada vez mais espaços, liderando cada vez mais ações, sendo chamado pela CBF para poder fazer algo, mas ao mesmo tempo a gente vê esse tipo de situação. Eu me pergunto, será que alguém perguntou para o Vini Júnior se ele achava que essa era uma boa ideia? Se ele achava que fazer um jogo
era o que realmente ia resolver o problema. Sim, é muito, muito. Eu duvido muito, né? Eu acho que assim, a gente pode já descartar essa possibilidade, porque pelo menos na minha visão aqui de fora, foi algo que eles decidiram assim. Ah, e se a gente fizesse um amistoso assim, assim, assado? Vamos! O Edinaldo, que na verdade na cachola dele só tem o Tico e o Teco. E aí o Tico e o Teco, eles às vezes não conversam entre si. O Tico dorme. O Tico dorme e o Teco fica lá solitário, achando que as ideias dele são geniais, não tem ninguém para falar, não, anjo. Sim. Melhor não. Por exemplo, e aí até Rafa soltando essa para você, o que foi os comentários, né? O que foram os comentários a respeito do amistoso, sem contar Vini Júnior, sem contar ali os jogadores e o Dorival, enfim, o entorno, né? O entorno, os próprios dirigentes, os próprios membros da CBF, o que foi aquilo ali? Aquilo ali não é algo. E eu achei engraçado que ontem ainda houve a notícia de que eles estavam preocupados com possíveis ofensas raciais contra o Vini. Ontem. Esse amistoso está marcado para mais de mês, aí, mais de 3 meses aí. Ontem que eles se preocuparam com isso. E primeiramente retocável o que a Maria disse, né, em todos os aspectos que envolvem essa problemática do Vini, da coletiva, do amistoso, e taca aspas nisso. E eu queria acrescentar alguns pensamentos também. O pessoal falou muito assim, mas pô, o Vini tem assessoria, né? Será que ele não quis falar? Eu até acredito que sim. Mas aí, mais uma vez, você vê o racismo agindo, né? Porque o racismo, eu acredito que o racismo ele ainda possa coagir pessoas, ainda que indiretamente. Ainda que a pessoa tenha plena consciência de que ela quer falar, será que ela ia querer falar mesmo se ela fosse submetida àquilo, aqueles crimes, aquelas ofensas? Será? Outra coisa. Tem gente que acha que o Vini tem que sair da Espanha. Eu acho que o Vini tem que sair da Espanha. E eu entendo, e aí eu vou pegar leve agora, porque eu entendo quando a pessoa fala assim, não, eu quero que o Vini fique na Espanha, porque ele tem que enfrentar isso. Só que é uma batalha muito desigual, sabe por quê? Porque quando o Vini ele responde na bola, né, a única coisa que é ferida na pessoa que chamou ele de racista é o orgulho. Então ele vai gritar mais alto. Ele vai chamar ele vai ser racista mais alto ainda. Agora, quando ferem o Vini, ferem a resistência do Vini. A gente está falando de um homem preto de 23 anos que joga nos maiores clubes do mundo, sonho de muitos garotos da idade dele, muitos garotos, que ele está falando que ele não está feliz. Ele não está feliz. É surreal você ouvir uma coisa dessa e não sequer imaginar um pouquinho que possa estar passando na cabeça desse menino, né? Mas ele tem que ficar para responder. Então, mas aí a luta é desigual, cara. A conta não fecha, né? Porque ele vai responder na bola, ele é craque. Mas vai ter uma hora que ele não vai ter nem para responder na bola, que vai ser difícil, cara. Na minha visão, pelo menos ontem, ele parecia bastante nervoso naquele amistoso. Eu também acho. Ele estava tomando decisões erradas, tendo, acho que até um pouco de falta de confiança para partir para cima, porque imagina a responsabilidade. Sim. Eu sou a vidraça dessa parada aqui, entendeu? Eu sou o cara que está competindo na Espanha. E então... assim... desculpa. Por favor, Rafa, por favor. Não, desculpa. Eu até acho que o fato dele, né, tá nervoso e tal, pode ser até... O jogo em si foi nervoso, tá? Pode até ser. Mas acho que esse fator, ele pesa também. Principalmente porque colegas de trabalho dele, ele teve um entreveiro com um jogador que eu não lembro o nome, e ele foi pro Twitter tirar onda, falando, ele só queria bailar, é isso que ele queria? E aí mostra o vídeo dele arrumando briga. Eu acho isso tão sujo, tão baixo, sabe? Porque para a Espanha é comum, é um homem negro se vitimizando, né? Para a linguagem daquelas pessoas que acreditam na mesma coisa que aquele atleta que tweetou aquilo, ele só tá se crescendo, se promovendo em cima disso. E aí, desculpa, gente, um parênteses aqui. Quem desenterrou o Chilavert? Quem desenterrou o Chilavert? Que era um goleiro mediano e acha que é grande coisa e agora desandou a falar um monte de coisa. E é homofóbico num dia, é racista no outro.
Enfim. Esse daí veio diretamente das profundezas. Cumprindo o bingo, né? Exato. Ofendendo todas as minorias possíveis. Exato. O vice do Rogério Ceni, por favor, enterrem onde que ele estava enterrado, tá bom? Enfim, desculpem pela minha repentina revolta. Mas é isso. Eu acho que tudo que está envolto ao Vini Júnior e tudo que está envolto a esse amistoso foi muito errado, tudo muito errado. O Luiz, ele disse uma coisa que se confirmou ontem no Twitter mesmo, né? Que o racismo, ele lucra, e lucra muito. Tinha jornalista grande aí que estava divulgando a aposta da qual ele era parceiro de uma marca parceira, falando que se o Vini vai fazer gol, ele vai comemorar se manifestando contra o racismo. Nossa, isso aí foi um negócio que eu fiquei, gente. E a odd estava 4.5. A odd estava 4.5. Cara, isso daqui pode encerrar, embrulha, joga fora. Não dá, gente. Não dá. Então, tudo que está envolto a esse caso Vini Júnior, a Maria, ela disse um negócio, né, que estava intragável, e para mim também, tudo que estava envolto. Quanto mais estava chegando esse dia, eu já estava mais embrulhado, e ontem, para mim, durante muitas situações nas redes sociais, isso ficou claro, das pessoas tergiversando isso, falando que o Vini tem que se preocupar em jogar bola como se a culpa fosse do Vini. Enfim, gente, o racismo ele se mune de tantas crueldades, obviamente contra quem sofre a ofensa, que ele vira uma coisa naturalizada para um monte de gente. É só não falar do racismo, é só ele se preocupar em jogar bola. Não é tudo isso também, né, gente? O futebol é assim mesmo. Então, enfim. E assim, tem né, as frases aí, na minha época eu também passava por isso. Exato. Tipo, mas a sociedade precisa evoluir, gente. Exato. Vamos evoluir com ela? Como se todo mundo que chegasse depois tivesse que sofrer, tudo sofreu. Exato. Porque você sofreu significa que a gente tem que continuar sofrendo. Exato. Pode falar. Não. Eu só queria fazer um último comentário, que essa questão da imprensa, que você citou a fala do Luiz, né, do jornalista que trabalha na Globo. Sim, que bom que nós temos pelo menos algumas unidades de jornalistas negros trabalhando nas grandes emissoras, nos grandes veículos de esporte, porque foram as pessoas que olharam para isso e falaram, gente, isso não é legal, isso é um absurdo. E assim, na coletiva, ela terminar com as pessoas aplaudindo a fala do Vini, cara, é um negócio que, assim, para mim isso é a cereja do bolo. Porque não é para ser aplaudido, ou uma pessoa tá ali em sofrimento e você tá ali, nossa, que lindo, que forte. Não é para ser aplaudido, não é para ser comemorado, é uma situação absurdamente trágica e revoltante. Então, que bom que a gente teve pessoas, pelo menos, nesses grandes veículos para poder se posicionar contra isso, né? Mostrando aí a importância da diversidade, que não existe, mas nas redações de jornalismo. E Lívia, até também para dar 2 pitaquinhos rápidos, né? E aí não é culpa de quem tá lá, tá? Mas é uma constatação. Não havia jornalistas pretos na coletiva. Perfeito, isso, tá? E assim, é importante, importante falar, porque eu entendo que o trabalho do jornalista é fazer a pergunta. Exato. O trabalho do jornalista, já que a instituição mandou o Vini Júnior ali para falar, quem fez a pergunta o papel do jornalista é perguntar. A gente está aqui, né? Nós todos aqui nessa mesa somos jornalistas, a gente sabe o que é o trabalho jornalístico. Mas a gente acaba voltando numa história que... Vocês lembram aquelas histórias de superação, toda a Paralimpíada, que a gente tem que, né? Ai, mas ela tá... A atleta tá superando lá, tá correndo na grama, não sei da onde, isso aqui, e chegou numa final de 100 metros, sei lá o quê. Gente, a gente tá fazendo isso com o racismo. A gente tá transformando histórias tenebrosas em clique. Porque imagina o tanto de clique que essa coletiva do Vini Júnior não deu para os grandes portais. Imagina o tanto de, né, aí compartilhamentos, de likes nas redes sociais. Então, assim, a gente precisa falar sobre o problema e tocar na ferida, porque, cara, vamos lá, né? Dureza, né? Até quando a gente vai aplaudir o sofrimento
de um homem preto dentro do futebol, cara. Não dá. Que é a mesma coisa que a gente tem no futebol feminino, né? Dessa glamorização do sofrimento. É algo que já foi discutido muito nas coberturas da Copinha, por exemplo. O time que passou 4 dias, perdeu o ano novo para jogar a Copinha e aquilo vira um meme. E é isso, é a glamorização do sofrimento, a comercialização da tragédia, e aí assim seguimos. E aí, outro ponto também, eu citei esse ponto acho que é ocupamento de jornalistas, mas há uma constatação a se fazer. Diante disso que a Maria disse, né? Precisou Luiz, PC, Marcos Valentim, a Rafa, o pessoal do Ubuntu, precisou, né, jogar essa brecha, o pessoal fala, opa, realmente. Né? E aí, não é uma crítica para quem não percebeu isso, tá? As pessoas que não vivem esse dia a dia, naturalmente não vão perceber. Por isso que é necessário que tenha pessoas pretas nesses cargos. Por isso é importante que tenha pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, também nesses cargos, para que possa jogar à luz uma reflexão de que não se tem. Por isso que a gente fala da inserção de mulheres o tempo inteiro, e isso talvez esteja bem avançado, mas sobretudo também de mulheres pretas, porque isso também é um recorte. É importante isso porque, na medida que as pessoas naturalmente não vão ter essa percepção, e eu repito, tá, naturalmente mesmo, me incomoda, mas eu entendo também que é um contexto do qual as pessoas não são inseridas. Justamente por isso se faz a necessidade desses grupos que eu falei fazerem parte disso também, de levantar essa bola, de levantarem outras reflexões, de fazer outras linguagens, para que a gente possa caminhar num debate aí. E acho que, pelo menos, o debate ele caminhou. Apesar de muita coisa, apesar de muita gente nas redes sociais, apesar de muito jornalista capitalizar em cima disso, abre parênteses, Cazé tinha razão, fecha parênteses. Apesar de tudo isso, a gente ainda vê o que tem acontecido. Na verdade, o que eu queria dizer é que a gente teve um avanço de debate, né? Justamente por ter essas pessoas também desse lado, do lado da comunicação, a comunicação massiva, né, de alto alcance, poder opinar sobre. Gente, é isso. Essa semana aí tá dureza, cara, tá? Cada momento que parece que vai passando os dias assim, ó, e o coraçãozinho vai ficando mais massacrado, porque amar o esporte futebol é uma missão, cara. Você tem que ser realmente um coração de gelo, não ter sentimentos e não ter empatia. Aí você consegue existir tranquilamente nesse espaço. Ou é aquilo, ou você sofre, porque você vai continuar vendo, né? E aí, para a gente encerrar o assunto Vini Júnior, conclusões sobre o que aconteceu ontem no Santiago Bernabéu. O que vocês enxergam também desse novo recorte, acho que da seleção, com tantos meninos novos, com tanta essa geração, acho que também é uma geração muito mais engajada, né, nas causas, que eles realmente gostam assim de se posicionar sobre os assuntos e combater, né? Vocês veem esperança, digamos, com essas novas gerações? Porque a gente também faz parte de uma nova geração de jornalistas, assim como os jovens da seleção. E aí também os jovens jogadores, né, que estão saindo da base com mais educação racial, com mais educação social, né? Eles aprendem mais do que as outras gerações de atletas. Vocês veem um futuro melhor para isso? Eu não sei, é difícil falar de forma geral, porque os jogadores eles vêm de realidades muito diferentes, né? E aquela ideia que as pessoas têm de que os jogadores que chegam na elite dos clubes é sempre um menino pobre que veio da periferia, não sei o que lá. Existe, mas não é todo mundo. Então, acho que é difícil fazer uma coisa assim, mais geral, porque é aquele mesmo papo que falam, que existia outro dia na internet da geração Z, né? Que a geração Z entre aspas, preguiçosa e tem dificuldade de trabalho. Mas que geração Z é essa, né? Tipo, então acho que é meio difícil falar de forma geral. Mas falando desses novos jogadores da seleção brasileira, eu acho que eu espero pelo menos
um pouco mais de consciência sobre alguns assuntos. Eu acho que a questão da saúde mental, por exemplo, é algo que dá para ver que é um tema bem mais avançado. A gente tem pessoas falando abertamente sobre isso. O Richardson meio que se tornou o cara da bandeira sobre da saúde mental. O Rodrigo já falou sobre isso também em entrevista. A gente tem os casos aí que acabam saindo da curva, tipo aquela fala bastante infeliz do Hendrick sobre isso, mas enfim, ele vai ter tempo para se desenvolver, vai comer muito arroz com feijão na vida para poder. Tem 17 anos, né, gente? Pois é garoto. Mas, então, acho que esse é um tema que está mais avançado. Questão das mulheres, já não sei, já não sinto tanta confiança, não por ser uma geração nova, mas porque a gente está falando de homens, a gente está falando de, não porque os homens são ruins, mas da perpetuação de um tipo de ideia. Então, não sei dizer se eles têm mais consciência, até porque a gente tem. Que exemplo eles vão ter? A gente tem um cara que foi condenado e foi para a televisão para poder dar a versão dele, sendo que ele já tinha sido condenado, já tinha sido dito como culpado. O outro que sai de cabeça erguida da prisão. Então, não sei se eles têm os melhores exemplos para poder ter uma consciência melhor sobre isso. Mas acho que a questão da saúde mental e dessas questões relacionadas ao racismo, acho que a gente tem, sim, pelo menos um pouco mais de consciência deles entenderem que eles podem se posicionar sobre essas coisas. Então, acho que vai ser menos pior do que foi a geração passada, mas eu não sou a pessoa mais esperançosa de que, nossa, vai ser ótimo agora vai. Eu tô um pouco com a Maria nessa. E só um parênteses sobre essa questão, né? Será que se a Leila não tivesse na delegação, será que o Dorival teria dito o que falou? Quer dizer, em que pese o que o Dorival falou, ele teve que falar. Né? Será que ele teria que falar algo se a Leila estivesse ali? Será que o Danilo teria se posicionado? Não sei. Eu acho que até o Danilo sim, viu? Talvez porque o Danilo sim. O Danilo me parece um cara bem mais consciente sobre as coisas e de certa forma, ele tem assumido esse papel de líder com um peso, né? Ele olha e fala assim, cara, a gente está aqui representando não só os times, né, as nossas famílias, a gente está aqui representando o Brasil. Vamos fazer isso de forma correta. Mas agora, o Dorival, gente... Cara, ele tá ali, sabe? Ele não sabe o que ele tá fazendo ali. O que eu tô fazendo aqui? Eu tenho apenas 6 anos. Ele tá bem perdido ainda enquanto chefe de comissão técnica. Eu vejo que, óbvio, as ideias dele estão sendo implementadas ali no futebol, mas ele ainda não entendeu o que é ser técnico de uma seleção brasileira. No que se refere a campo, né, ele tá fazendo o papel dele. Agora, fora disso, ele é um líder de uma equipe. E aí você citou o Danilo também, e você tem razão. E aí, voltando só um pouquinho no que a Maria disse sobre tal da geração Z, né, que é uma demonização da geração Z, quando na verdade a geração Z é quem tem mais coragem de romper esses ciclos tóxicos, né, que as outras gerações não tiveram. Então a geração Z é que tá... Inclusive, acho que a geração Z tá trabalhando mais até, porque ela tá sendo mais explorada. Só que ela não tá aceitando ser mais explorada. E aí é que tá o parâmetro, talvez seja isso. E aí eu acho, dito isso, eu acho que essa geração ela vai entrar com um pouco mais de consciência, só que assim... Agora, por exemplo, na questão racial, com o Vini estando na seleção e com o que tem acontecido com o Vini, não só o Vini, claro, Rodrigo, o Hendrick, né? Sempre tivemos muitos jogadores negros na seleção, mas nunca foi abordado esse tema de uma maneira como tem sido abordado agora. Então, acredito que o fator Vini Júnior, que tem acontecido com ele, vai ajudar nesse aspecto. No que se refere a questões de saúde mental, perfeito também. Acho que isso já avançou, né? O Hendrick deu uma bobeirada lá, mas acho que ele vai amadurecer essa ideia. Ele tem que amadurecer, né? Porque a seleção vai voltar a ter uma psicóloga, então talvez isso ajude nesse aspecto. No que se refere à mulher, e aí eu entro no que o Danilo falou. Você ter um cargo de liderança numa seleção como a do Brasil, e você está representando o país porque esse país é doente pela seleção.
é louco pela seleção. Eu que já larguei da seleção masculina há muito tempo, acho que a primeira lembrança que eu tive de deslocamento assim da seleção masculina foi 2006. Primeira vez. E o mais próximo que eu cheguei ali de torcer um pouco mais foi agora 2022, sabe? Mas ainda assim, com tudo isso, com toda essa raiva que eu tava, eu assisti o jogo ontem. Eu tava torcendo para eu fiquei louco da vida que os pênaltis foram marcados para a Espanha, né? Assim, achei absurdo. Então, assim, até para quem está deslocado como eu tenho uma ligação com a seleção brasileira. Talvez a seleção brasileira tenha sido o primeiro contato de muita gente com futebol, né? Então, quando você assume essa responsabilidade, você tem que ter a consciência de que, além da paixão que o brasileiro tem pelo futebol e tem pela seleção, gostemos ou não, essa paixão é representada por, mano, assim, o mundo de gente. O mundo. Homens, mulheres, brancos, pretos, LGBTs, um monte de gente. Então, você ser o capitão de uma seleção, você tem que entender isso. Você tem que entender que a sua fala, ela tem que acolher a todos, né? Ela tem que acolher essas pessoas. E aí, nesse ponto, talvez o Danilo você disse um ponto legal. A minha dúvida era assim, se isso seria a pauta... o caso do Daniel seria a pauta, evidentemente, mas se focou muito no caso do Daniel, quando, na verdade, a discussão era sobre o âmbito geral, tá? Que mensagem a gente pode dar de conscientização sobre esse assunto, do que a seleção está se precavendo, quais são as medidas que a CBF está tomando, sabe? E aí eu não sei se essa abordagem seria feita, essa segunda parte da abordagem seria feita se a Leila estivesse na delegação. Eu não sei, acho que ia ficar muito no caso em si do Daniel e do Robinho. É uma opinião que, enfim, uma divagação que eu fiz esses dias aí. E até puxando isso que o Rafa falou, de que se a Leila não estivesse lá, talvez isso não tivesse sido comentado, acho que dá até para a gente usar de exemplo o que aconteceu quando foi o Diniz, na primeira convocação dele, que o Antony foi convocado enquanto ele ainda estava sendo investigado sobre os casos de suspeita de violência doméstica. Ninguém perguntou sobre isso, ninguém ali questionou. E passou batido e foi isso, e seguiu em frente. O Antony foi convocado, ele esteve lá e nada aconteceu feijoada. Então, eu acho que eu concordo que se a Leila não estivesse lá, acho que o Danilo poderia ter comentado alguma coisa assim, porque ele realmente é um cara que desde antes disso já vi outras postagens, outras coisas, ele falando umas coisas bem legais, mas de resto, eu acho que isso não teria sido pontuado. Eu tenho, assim, certeza disso, inclusive. E eu fiquei muito feliz que a Leila estava lá, fiquei muito feliz que a Leila falou sobre os temas e tocou na ferida e incomodou. Porque é isso, gente. Você está incomodando é porque está fazendo certo. Sim. Se você não está incomodando, está errado. Então, assim, é isso aí, Leiloca. Vista a camisa feminista. Tia Leila. Faz o L de Tia Leila. Faz o L de Tia Leila. Cara, eu estou virando cada vez mais fã de Leila Pereira. Leiloquezada. Estou totalmente leilizada. É isso, é sobre isso. E eu acho que, cara, tem que incomodar mesmo. Se ela tá incomodando, tá ótimo. Continue assim. E eu fico, felizaça dela tá assumindo esse papel, sabe? Ela falou assim, eu tenho tanto poder, tenho tanta grana, sabe? Deixa eu fazer alguma coisa. E tá mesmo, tá metendo a boca no trombone. É isso aí, cara. Só resta saber se ela vai ser chamada de novo, né? Assim, deixa eu colocar um contexto até para não soar leviano também, né? O cargo que ela foi chamada é rotativo. É muito comum você rodar, né? Então, assim, acho que a pergunta que eu tenho que fazer é: será que será chamada outra mulher? E é essa pergunta que eu queria fazer. Gente, mas agora que abriu esse precedente... Eu espero que sim. Se eles não voltarem a chamar mulheres, vai ficar chato para eles, hein? Vai ficar chato, porque, só foi uma mulher chegar e causar o estrondo que causou, vocês vão mais chamar? É isso. E, novamente, faz o L. Faz o L de Tia Leila. Gente, pra gente encerrar num clima um pouco melhor, né, depois desse programa deprimente que a gente fez aqui, revoltado, vamos falar sobre Cris Gambaré na seleção, Cris Gambaré na CBF.
Só para a gente encerrar num astral um pouco positivo, que já pegando uma notícia aí do começo da semana, do fim da semana passada, o que vocês acharam aí dessa troca de cadeiras? Eu, assim, particularmente, tô muito feliz com a ida da Cris para lá. Eu acho que ela tem muito a colaborar com essa faceta da seleção, porque ela tem muita noção de administração, de gestão de futebol feminino. Acho que vai ser um ganho absurdo aí para a seleção feminina. Se quiser começar, Rafa, que aí é a sua praia. Eu lembro que na final do Brasileirão a Leila falava que ficaria, né, no Corinthians e tudo mais. E de fato. Mas a gente avisou, né, Rafa? Exato. A gente arrivou. Deixamos em aberto. Eu não sei até que ponto a nova administração possa ter influenciado nisso, né? Porque ela falou que ia ficar, e de fato ela ficou. Só que aí viu no começo a administração, e convenhamos, né? Uma administração que eu, não sendo corintiano, não acompanhando tanto futebol masculino vindo de fora, toda vez que eu vi uma notícia era o cara fazendo besteira. Então, sei. Eu queria dizer que, assim, eu sou setorista agora da seleção, né? Além da seleção feminina, fui pro Corinthians e tá sendo difícil. Tá sendo fácil. Em que pese dentro de campo o Corinthians esteja se acertando com o novo treinador e tudo mais, e tem teto aí para crescer, fora dele o treinador, o presidente, enfim, né? Então não sei até que ponto passou esse período e falou, não vou ficar aqui nem ferrando, né? Vou me arrumar, não sei até que ponto isso possa ter acontecido. Fato é que, para além da parceria dela com o Arthur Elias, que é uma parceria que a gente tem que olhar, né, com muita esperança, até porque os dois fizeram esse Corinthians que a gente conhece hoje, né, o Corinthians multicampeão e tal. Lógico, é uma realidade completamente diferente de um clube, num contexto do qual ele era totalmente superior, ainda é hoje, né, ainda que essa distância diminuiu, onde que era protagonista na América, né? Então, assim, você deu um passo que ninguém estava dando antes, mérito seu, você colheu esses frutos. Na seleção, o Brasil não é protagonista. Inclusive, até uma crítica aqui, tá? Eu acho que se cobra um protagonismo da seleção brasileira que ela nunca teve, né? Ficou uma falsa sensação de que lá em 2007, 2008, o Brasil não era protagonista. Era uma seleção que chegou em final de Copa do Mundo, foi prata 2 vezes, ok, a protagonista ela nunca foi. E às vezes eu acho que às vezes a mídia, até a opinião pública, força uma coisa que a seleção nunca foi. Então cria-se uma expectativa, levanta-se um sarrafo de que a seleção nunca atingiu, né? Então acho que a gente tem que alinhar as nossas expectativas em relação a isso. Fecha parênteses. E aí, no caso do Arthur, no caso da Cris com o Arthur novamente, é isso, a realidade é outra. É uma realidade que já está estabelecida em muitos países, muitas seleções já estão caminhos à frente de seus trabalhos, o Brasil precisa percorrer um caminho. Por mais que o Arthur tenha levantado esse sarrafo na sua primeira coletiva, eu, Rafael, isso é muito particular, eu alinho as linhas, perto do que eu vejo. Significa que eu não acredito que o Arthur possa colocar essa seleção no ponto mais alto ou numa prateleira mais alta? Claro que não, acho que o Arthur ele tem totais condições. Inclusive, eu acho que ele faz isso porque ele confia muito no trabalho dele. E acho que isso é um ponto que fez o Arthur ser o treinador mais vencedor do país. Isso daí é indiscutível. No entanto, eu, Rafael, acredito que a gente tem que alinhar as expectativas, não por falta de confiança no Brasil, é porque o cenário é outro e o que ele deseja implantar para a seleção requer tempo, requer paciência. Se o Brasil for eliminado nas Olimpíadas, algo que pode acontecer porque é um grupo difícil, né? Eu não acho que tem que jogar tudo, né? Pega o papel e joga tudo fora. Não, acho que a gente tem que pensar, no mínimo, no ciclo até 2027. E aí eu acho que até lá, acho que a gente vai ter uma seleção muito mais competitiva. Eu acho que o Arthur não pegou terra arrasada, como muitos sugerem, tá? O Arthur não pegou terra arrasada. Acho que a Pia pegou muito mais terra arrasada do que o Arthur. E se tem alguém que pegou terra arrasada na história da seleção, para mim, foi a Pia, tá? Talvez a Emily também lá atrás também, é que a Emily não teve muito tempo, mas a Pia, né? E aí o Arthur, eu acho, a impressão que eu tenho é que ele está realinhando as expectativas. Mas, enfim, não era sobre ele, era sobre Cris Gambaré. Sobre Cris Gambaré, eu acho que vai ser uma edição fantástica, justamente por ela ter essa noção, por já ter trabalhado com Arthur Elias, e isso dentro, muitas atletas que já trabalharam com a Cris Gambaré,
e conhecem, eles também têm a questão de confiança. Acho que para atleta que está lá, tem alguém de confiança como Arthur, como a Cris Gambaré, facilita também no seu processo de desenvolvimento. E eu acho que a seleção só tem a ganhar. O meu único ponto, e essa é a minha única preocupação, é se a CBF vai dar alguma trava para a Cris Gambaré. Eu espero que não, né? Se chamou a Cris Gambaré para estar com o Arthur Elias, acredito que até a condição tenha sido, deixa a mulher trabalhar, né? Então, fora isso, eu acredito que vai ser a médio e longo prazo, tá? Eu acho que vai ser um excelente acréscimo para a seleção brasileira. Sim, acho que eu assino embaixo de tudo que o Rafa falou. O trabalho da Cris, como a Lívia tinha falado, eu também fiquei muito feliz, porque acho que ela não é só a pessoa certa para essa função, mas ela é merecedora, da mesma forma que o Arthur Elias, ele ter chegado na posição de técnico da seleção, como se fala? Acho que é um prêmio pela trajetória deles no futebol feminino. E acho que o fato deles já terem trabalhado juntos, com certeza, já tira qualquer barreira que possa ter ali inicial de desencontro de ideias e tudo mais, que muitas vezes acontece em qualquer clube da diretoria não concordar com a metodologia do treinador. Então, eles, além de estarem alinhados nesse sentido, vai facilitar o dia a dia de trabalho. Então, eu fiquei muito feliz e de que ela é a pessoa certa para poder assumir essa função. Acho que no meio das bagunças da CBF, tanto no futebol masculino quanto no feminino, quando eles trazem esses acertos, é algo que traz aquele alívio de ufa, pelo menos, né, não tem as melhores pessoas na liderança da entidade, mas pelo menos ali do mundinho do futebol feminino, eu acho que a gente está bem resguardado nesse sentido, desde que, como a apontou, deixem a mulher trabalhar, pelo amor de Deus. Ela sabe o que ela faz, então ela podendo fazer, realmente ter ali liberdade para poder fazer o que ela achar, entender que é o melhor, as coisas devem andar, mas também sou desse discurso de torcedores calma, né? A gente não virou a Ferrari de uma. Quer dizer, a Ferrari não, é a Ferrari de quando a gente era criança, não a Red Bull não virou a Red Bull. Mas a Ferrari vai voltar. O Hamilton está chegando. Confia. Mas então, eu acho que é importante alinhar essas expectativas, porque não por não acreditar no trabalho da nossa comissão ou nas nossas próprias jogadoras, mas acho que quando as pessoas falam, tá saindo as pessoas que fizeram o Corinthians se tornar o que ele é hoje e agora elas estão à frente da seleção. Só que a gente tem que entender que o cenário do Campeonato Brasileiro é muito diferente das seleções, né? O Corinthians, apesar de hoje existir uma competitividade muito maior no futebol feminino brasileiro, falando de seleção, o Brasil não está na primeira prateleira pela camisa, simplesmente, né? A gente tem jogadores de qualidade, mas tem seleções que conseguiram fazer um trabalho melhor aí nos últimos anos, e a gente, por causa dessa essa coisa, a troca da Emily, da Pia, e toda a bagunça da CBF, acabaram, acho que, atrasando esse desenvolvimento. A gente poderia ter mais avançado do que estamos hoje, mas eu confio de que dá para a gente se tornar uma seleção competitiva, de não repetir, por exemplo, o que aconteceu, né, até é difícil de lembrar do que aconteceu na última Copa do Mundo. Acho que se realmente se der liberdade para que essas pessoas trabalhem, realmente façam, coloquem em prática as ideias deles, eu acho que dá liga. E só uma coisa que eu vou sentir falta é quando chegar o mercado da bola, a torcida do Corinthians meter aquele meme lá. Bicha, se não me irrite não, que eu vou pegar meu telefone e vou contratar ela, hein? Alguma coisa desse tipo era o meme. Eu acho muito bom esse meme com a Cris Gambaré. Mas... Você não me atende, não, senão eu contrato. Eu vou ficar com saudade desse meme. Vou ficar com muita saudade. Quem tiver ouvindo. Os memes da Fiel são muito bons. Isso aí são muito bons. Mas quem tiver ouvindo, eu acho que eu não fui literal no meme, mas quem tiver ouvindo sabe, coloca aí depois qualquer meme só pra gente identificar, porque realmente era muito bom. Eu vou pegar meu telefone, hein? Alguma coisa desse tipo. Cara, é muito bom isso. Eu acho que também tem um ponto aí que a Cris Gambaré vai bancar o Arthur,
né? E certamente vai trabalhar ali nos bastidores para convencer o Edinaldo de que tem que ter tempo para trabalhar, precisa-se muito desse tempo, e não adianta você ficar trocando de treinador a cada ano, porque fulano não deu certo e não sei o quê, não sei o quê. Ok, acabou a era Pia, vamos para a era Arthur e vamos deixar as pessoas fazerem os seus trabalhos, porque a seleção é diferente, precisa de tempo, precisa de data FIFA, precisa de período de incutir mentalidade. Então, gente, né? Precisa inventar outras seleções que não sejam o Canadá, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Não, mas acho que o problema nem. Assim, o problema de enfrentar o Canadá é enfrentar muito o Canadá. Isso eu concordo. Não, exatamente, é isso que eu quero Só dizer. isso. Que a gente. Data FIFA, Canadá. Exato. Parece que só existe o Canadá, não tem outras seleções. Tinha uma comissão técnica aí, no passado, que adorava pegar Bolívia, adorava pegar Equador. Para mim, esse é o problema, né? Pegar o Canadá, muitas vezes, eu acho que é um problema. Mas o Canadá tá ali ainda, né? Tá ali na. E ó, a gente enfrentou os Estados Unidos e a diferença não foi tão grande assim, hein? Não foi. Eu achei que o Brasil, inclusive, foi bem melhor em alguns momentos do jogo. Eu não chego a achar que foi melhor, mas acho que o Brasil. Por exemplo, teve um jogo da She Believes do ano passado, antes da Copa, que acho que o Brasil foi melhor. Que o Brasil propôs mais o jogo e tudo mais. No entanto, né, diante de tudo que a gente falou aqui dessa era Arthur, né, enfrentar a seleção dos Estados Unidos, gerar dificuldade para a seleção dos Estados Unidos, eu acho válido. Né? Mas eu espero Agora acho que a gente vai ter uma outra oportunidade, talvez, né? Talvez, né? Porque tem que ver quem vai ganhar dos confrontos e tal, enfim. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por terem vindo aqui falar. E assim, vamos agora terminar com um climinha um pouco melhor, né? Depois de tantos debates tensos que a gente teve aqui, nessa quase uma horinha de podcast, de live. Então, obrigada mesmo por toparem. Vocês são pessoas assim, sensatas demais. Adoro ouvir vocês falarem. Se eu pudesse, ficava aqui, horas ouvindo vocês dois falarem. Então, obrigada mesmo. Acho que todo mundo que acompanha o trabalho, tanto do Planeta Futebol Feminino quanto da Premier League Brasil, sabem, né, a responsabilidade que vocês têm quando vocês abrem a boca ou, né, colocam ali na ponta do dedinho as palavras. É muito bom ver jornalistas responsáveis que têm opinião. Então, muito obrigada mesmo. Acho que foi uma adição maravilhosa para o Papo de Mina hoje terem vocês dois aqui. Obrigada, viu? Eu agradeço o convite. Já falei em outra oportunidade, sempre que precisar, estamos juntos, estou à disposição. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Sempre um prazer conversar com o Rafa também, quando a gente tem oportunidade. É muito bom ouvir ele falar não só sobre o futebol feminino, mas também sobre o futebol feminino. E é isso, gente. Obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo que ouviu. E agradeço também, agradeço o convite da Lívia, falar com a Maria Tereza também, dialogar sobre isso com a Maria também foi muito legal, porque ouvir coisas dela certamente, né, fizeram a cabeça explodir, assim. Espero que a gente possa repetir mais vezes, se possível, numa mesa de bar. Joguei no ar aí. Ai, sim, gente, por favor, vamos fazer a Porque a vida não é só trabalho também, né? Vamos fazer esse encontrinho? Por favor. Importante. E a Ana também, a Ana tem que estar. A Ana hoje ela tá off, ela só vai ouvir depois, só vai ouvir a gente falando. Bom, galera, é isso. Papo de Mina volta na semana que vem, na segunda-feira, e a gente vai ter live, então vai ser ao vivo o programa. Conto com a presença de vocês. Sigam o Papo de Mina, sigam a Trivela nas redes sociais, @Papo Mina, Twitter aí, Instagram, TikTok, e @Trivela no Twitter e Trivela Futebol no Instagram. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.